Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem, Jesus Cristo ressuscitou e vivo está. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido irmão, querida irmã, a liturgia de hoje, ela nos traz uma reflexão muito interessante, porque é uma reflexão, eu diria, bem pé no chão, uma reflexão muito próxima da nossa realidade. Claro, naquele tempo em que conta aqui o Evangelho, Jesus caminhava com cada um ali, vivia com eles, comia com eles, participava do dia a dia da comunidade, conhecia profundamente as pessoas que estavam com ele. E ainda assim, claro, Jesus, ele tinha muitas pessoas, né? Então, ele tinha mesmo essa questão de estar rodeado de pessoas. Mas, ainda assim, percebemos que alguns começam a questionar, começam a dizer que é muito difícil seguir aquilo que Jesus ensinava. Logo no início do Evangelho, essa palavra é dura, quem consegue escutá-la? Então, assim, quantas vezes o nosso coração, quantas vezes a nossa vontade, ela realmente está em apartar de Deus? Talvez não diretamente de Deus, mas muitas vezes a nossa vontade está em deixarmos o caminho daquilo que nosso Senhor Jesus nos ensinou, que nosso Senhor Jesus colocou para cada um de nós, que está na Bíblia, os mandamentos, a tradição da igreja. Lembremos que todos esses documentos são documentos que norteiam e apontam para o próprio Cristo, para Jesus. Mas muitas vezes nós nos deparamos com situações que a gente fervorosamente deseja afastar. Não, mas isso eu não vou seguir, isso eu não concordo, isso é invenção, isso daí é porque
a igreja está muito antiga, precisa se atualizar. Questionamentos são infindáveis. Eu trouxe aqui o que veio à minha memória. O Papa não pode falar isso, o padre não pode exigir aquilo, exigir, obviamente, por conta da palavra de Deus. Ah, mas esses 10 mandamentos são de Moisés. Então percebam que muitas vezes a gente tem essa mesma atitude. É muito difícil seguir. Será que não dá para eu seguir uma parte aqui e deixar essa outra que eu não estou dando conta de lado? Jesus, mais do que qualquer coisa, ele conhece o nosso coração. Então, quando a gente acha que algo está difícil de ser seguido, na verdade, nós não devemos jamais nos esconder de Jesus. Nós não devemos jamais simplesmente negar, falar que não é pra gente. Não, meu irmão. O convite não é esse. Quando a gente se deparar com uma situação no segmento de Cristo, no segmento de Deus, que seja difícil, que muitas vezes vai de encontro à nossa vontade, vai de encontro até talvez por algum valor, alguma coisa que nos custe caro, a gente deve lembrar que o Senhor está muito próximo. A gente deve lembrar que Jesus é aquele que se encontra dia a dia conosco. E a gente deve falar com Ele. Falar, Senhor, tá difícil. Senhor, essa situação, eu não estou dando conta. Mas não no sentido de reclamação, nem no sentido de que não quero fazer isso, não é isso. Mas é pedir auxílio, é pedir a força do alto para que a gente se mantenha firme e fiel. E não se preocupem quanto a isso. Difícil muitas coisas serão. É difícil ser verdadeiramente cristão. É muito difícil deixar Deus nos guiar, fazer o que é a vontade de Deus. Mas nós temos como presente a graça do próprio Deus. E é por ela que nós damos conta. É por graça de Deus que a gente consegue seguir em frente, que a gente consegue se manter firme e fiel. Por isso, quando Jesus, e mais uma vez, olha que interessante, Jesus chega para os 12, já alguns, abandonando, e Jesus chega para os 12 e fala, e vós? Vós também vão embora? Vós também quereis ir embora? Jesus não fala isso para advertir, muito pelo contrário. Jesus reforça mais uma vez a liberdade, porque nós estamos com Cristo por nossa vontade. Tem que ser, o caminho do amor é o caminho da liberdade. E Pedro vai dizer aquilo que nós precisamos ter a graça de ter como verdade mesmo no nosso coração. E Jesus chega e fala assim, porque está difícil, aí você olhar para essa situação e ter a graça de falar, tá difícil, isso daqui tá complicado seguir, mas o que eu vou fazer? O meu caminho, o meu ponto de chegada é o próprio Jesus. Perceba, a frase de Pedro é maravilhosa, porque depois de nos encontrarmos com Jesus, todo o resto passa a ser secundário. Nada é capaz de se colocar, de estar no lugar que foi ocupado por Deus. É impossível. Por isso ele fala, Senhor, a quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Jesus, tá difícil aqui, mas eu quero seguir.
porque para mim já não dá mais. Eu preciso estar contigo. O Monsenhor Jonas, uma música belíssima, né? Não dá mais para voltar, o barco já está em alto mar. Mas no sentido de que depois que a gente se lança em Deus, mesmo vindo as ondas, mesmo vindo a tempestade, não tem como voltar. Porque essa experiência, ela nos leva à plenitude da nossa vida. Mas, fechando a reflexão de hoje, claro, essa coragem profética de se manter fiel, essa força do alto, nós precisamos pedir realmente. Mas fechamos a reflexão de hoje com a questão da humanidade mesmo. Lembrando que nós somos frágeis, nós precisamos de Deus. E também esse ponto, quando está muito difícil, é porque o Senhor, delicadamente, Ele quer nos mostrar que não é somente por nós. Por isso que Jesus fala no início, que Ele já tinha avisado que quem vem até Ele é pelo Pai. Que não é somente força nossa. Nós não vamos dar conta se formos sozinhos. Até mesmo seguir a Cristo é um movimento de se reconhecer pequeno para deixar Deus viver em nós. Então, meu irmão, minha irmã, quando tiver difícil, quando tiver algo que parece ser insuportável, quando tiver alguma coisa que você fala assim, pô, mas isso daqui, perceba que é Deus, que é o próprio Cristo, chegando muito perto de ti e falando, filho meu, toma aqui minha mão, vem comigo, eu te darei forças. Jesus, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer porque o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor é realmente esse que nos dá a mão, que nos chama a continuar firme contigo. O Senhor não nos abandona. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá a graça de viver e de conviver contigo. Para isso, Senhor, para que seguir firmes, nós te pedimos, vem ficar comigo, Jesus. Vem ficar conosco, Senhor. Vem ficar conosco e dai-nos a graça de um coração sensível a Ti, de um coração que seja íntimo e que seja, além de ser de servo fiel, que seja um verdadeiro amigo de Ti. Muito obrigado, Jesus. Amém.